delongas, eu quero convidar você a abrir a Bíblia Sagrada em um livro intrigante, curioso, cativante, no qual basearei a mensagem desta manhã. É o Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. Se você quiser procurar, e estiver em dúvida, está antes de Isaías e depois de Eclesiastes. Não sei se ajudei, mas está por aí. Cântico dos Cânticos, de Salomão. Eu vou ler o capítulo 4, apenas o verso 16. E você vai acompanhar com toda a atenção que você puder dar. Cantares 4, verso 16. Diz assim: Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Venha o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Ninguém diz amém, né? Olha na minha direção, mas deixa a Bíblia aberta, que eu vou ler uns 2 ou 3 versos do mesmo texto, mesmo livro. Este curioso livro é atribuído a Salomão, rei de Israel, filho de Davi, cuja mãe era Batseba. E Salomão foi rei em Israel durante 40 anos. 40 prósperos anos. Foi um rei de grande sabedoria. Como diz a Bíblia, sabedoria como de nenhum outro homem nascido de mulher na face da terra. Um dom divino. E a riqueza de Salomão e de Israel, do reino, era tão impressionante, que a Bíblia narra, dá números a essa riqueza. Em ouro, pedras preciosas, animais, os territórios, presentes que vinham de outros reinos e não tinha mais onde ajuntar. Vocês conhecem a história da rainha de Sabá, que veio de longe só para ver o que o mundo todo comentava, o esplendor e a riqueza do reino de Israel. Uma coisa linda. E Salomão escreveu muitos textos, muitas poesias e muitos provérbios. Nós temos alguns apenas. E dos livros canônicos atribuídos a ele, nós temos 3. Que é o livro de Cantares, este que eu li, o Cântico dos Cânticos. O livro de Provérbios e o livro do Eclesiastes, que é o livro do pregador. Alguns comentaristas fazem uma associação curiosa e interessante. A natureza dos 3 livros, associando-as
às idades prováveis em que ele deve ter escrito esses livros. Cantares, que fala do amor, da paixão, ele deve ter escrito na juventude, no auge, seu vigor. Os provérbios, ele deve ter escrito no auge da sua maturidade. E o Eclesiastes, na velhice. Não temos essa cronologia, mas é interessante, fica apenas como uma nota para você guardar aí com você. Mas esse livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, é um livro que esteve durante muito tempo envolvido em grande polêmica a respeito da canonicidade dele. Se deveria ser, de fato, um livro que devesse constar no rol dos livros sagrados. Pelo teor aparentemente humano, apenas humano, de uma relação entre um homem e uma mulher, um livro com um teor elevadíssimo de romance, de romantismo e até de erotismo. É um livro que narra situações de envolvimento conjugal, afetivo, em detalhes que são tecidos do aspecto físico, do corpo dessa esposa ou dessa noiva por quem esse narrador é apaixonado. E há momentos em que é descrita uma relação sexual e a forma como isso se dá. E por essa razão, esse livro, por muito tempo, não foi considerado canônico, e houve muita polêmica e muito debate. E duas coisas ficaram bem marcadas nessa polêmica e nessa discussão. A primeira é que, ainda que o livro tratasse da relação conjugal nesse ímpeto, nesse afã da juventude, com descrição tão específica do corpo humano, do traço, da convivência e até de posições eróticas, entre aspas, não seria de todo descartável, uma vez que quem colocou essa nódoa, essa mancha, essa coisa ruim, perigosa, defeituosa, problemática, suja, relativa ao sexo, foi a mente humana e a degeneração do gênero humano. Foi a maldade humana em sua corrupção. Porque biblicamente, teologicamente, espiritualmente, o sexo entre marido e mulher, como preceitua a Escritura, é tão santo, tão aprazível, tão natural, quanto um aperto de mão, uma saudação querida, ou qualquer outro elemento da nossa relação afetiva. E é tão bíblico e tão santo, que o próprio Deus é quem impõe, quem institui, quem ordena, quem estimula. A Escritura, inclusive, diz que entre marido e mulher não pode haver vácuo, espaço para a não conjunção carnal, que é pecado, inclusive. É uma ordem para que o marido e a mulher se ajuntem, para que Satanás não tente por causa da incontinência. É algo santo, é de Deus. Então não poderia ser um problema apenas porque a relação afetiva ou a relação íntima é expressa de uma forma tão clara na Escritura, uma vez que foi o próprio Deus quem a criou com a sua mente sã e santa, para o prazer dos seus filhos, para a intimidade do casal e também para a procriação.
no gênero humano. O outro aspecto é de que este livro, conquanto trace uma relação afetiva, íntima, entre um homem e uma mulher, e o amor elevado entre dois seres, esse livro também é uma analogia entre o amor de Cristo e a sua igreja. E sendo assim, se olharmos o livro por esse prisma, com esses óculos, a gente vai enxergar coisas maravilhosas e preciosas. E é claro, se este livro está aqui, é pela vontade de Deus e para nossa edificação. Então, você fechou, abra aí de novo, veja aí no Cântico dos Cânticos. Só como um exemplo. Eu não cheguei ainda no verso em que basearei a mensagem dessa manhã, mas veja aí, por exemplo, capítulo 1 mesmo. Verso 1 diz: Cântico dos Cânticos de Salomão. Verso 2: Beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como um unguento derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam. Leva-me após ti, apressemo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos, mais do que do vinho. Não é sem razão que te amam. Os intérpretes da Bíblia atribuem a essa linguagem romântica, apaixonada, a relação que Deus tem com o seu povo e espera do seu povo. Deus quer que a maior paixão da nossa vida, o maior desejo da nossa vida seja a sua presença. A questão do vinho que está associada a esse texto aqui é a questão da embriaguez, o efeito que o vinho produz, que deve ser a presença de Deus e a sua ministração e a sua graça e tudo o que vem do céu seja tão mais especial do que o amor humano e um gole de um bom vinho. Deve ser o que há de melhor a presença de Deus. Tem uma canção de um poeta contemporâneo que diz que seja o Senhor o nosso primeiro pensamento. Quando acordamos, seja a primeira lembrança. E também a última, antes de conciliarmos o sono. E também durante o dia, em todos os estares, seja ele o nosso pensamento. Quando alguém está apaixonado, não vê mais nada diante de si. E às vezes, pela paixão que rouba, às vezes, a própria consciência, a lucidez, os apaixonados fazem muitas bobagens. São tomados, dominados e governados por um sentimento maior do que a vontade deles. Deus quer que o amor que nós nutrimos por Ele e a relação que vamos estabelecer com Ele seja como a relação de um apaixonado, que não vê mais nada e ninguém na frente deles. É mais ou menos isso que o livro trata. E é o que nós queremos falar nessa manhã. Nós não, eu. Cântico dos Cânticos, capítulo 4, verso 16, que você fechou e vai abrir de novo e vai ler em uníssono comigo. Vamos juntos? Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Ah, venha o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Esta é a voz da esposa, da noiva. E eu vou tomar esta palavra da noiva ou da esposa como a voz da igreja.
o pedido do povo de Deus, dos santos, dos remidos, ao divino: levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim. Eu vou primeiro destacar as figuras aqui. Notem primeiro a figura do vento, que é descrita na Bíblia apontando para o Espírito Santo. A ação soberana, sobrenatural de Deus, como um vento, que sopra onde quer, soberanamente. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, mas ele está ali e cumpre o seu propósito. É aquele cicio suave que entrou por aquela caverna onde estava Elias para socorrê-lo no dia da sua angústia. E aquele cicio suave, aquele vento, era obra do Espírito Santo de Deus. É o vento a respeito do qual Deus falou com Nicodemos. É também aquele vento que soprou, trazendo a unção de Deus no dia de Pentecostes. É o vento de Deus que trouxe grandes avivamentos. É o Espírito Santo. Que é o Espírito Santo quem sopra a vontade de Deus sobre a igreja, que é a segunda figura que eu quero destacar aqui. A Bíblia apresenta várias figuras para a igreja. Vou citar algumas, só para lembrar, que eu sei que você conhece. Você se lembra da figura da igreja como um edifício, onde tem uma base sólida, e a pedra angular, que é Cristo, e esses tijolinhos que são colocados e vai sendo edificado, esses tijolinhos representam cada um de nós. Somos um edifício construídos para Deus. A igreja também é chamada de corpo, é o corpo de Cristo, e cada membro desse corpo é cada um de nós, e todos ajuntados, ligados a esse tronco, cada um com a sua função ativa e viva, formam o corpo de Cristo, que é a igreja. São várias figuras. Uma delas é a figura do jardim, da lavoura de Deus. E Cristo é o agricultor que trata, que poda, que enxerta, que aduba, que cuida de nós e passeia no meio do jardim. Então você pega a figura, o clamor da noiva, da esposa, e diz: assopra vento no meu jardim. O vento norte e o vento sul eram os ventos que sopravam em determinadas épocas do ano. O vento norte, que trazia chuva para regar, para abençoar e produzir frutos. E depois o vento sul, que trazia calor para concretizar o efeito trazido pela chuva do vento norte. Assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Ah, venha, meu amado, para o seu jardim, e coma os seus frutos excelentes. Vou destacar mais duas figuras aqui. A primeira, dessa segunda parte, eu vou caminhar para o fim. Se derramem os seus aromas. Que aromas são esses?
É claro que se é uma figura, e o jardim é uma figura, o cheiro também é uma figura. Você precisa entender que há uma linguagem bíblica que se coaduna, que se completa e que é coerente. Eu vou dar 2 textos para você pensar, lembrar e pensar, onde o apóstolo Paulo fala sobre esses aromas. Um deles é o texto de Efésios, capítulo 5, versículo 2, onde ele fala sobre aroma agradável ao Senhor. Filipenses, capítulo 4, versículo 18, da mesma forma, ele fala de entregar o corpo e a própria vida em serviço a Deus como um aroma suave. Essa é uma linguagem da velha aliança, dos sacrifícios, dos holocaustos, que ao serem queimados ali, aquela fumaça do cordeiro que era sacrificado ali, diz o livro de Levítico, em vários lugares, que aquilo subia para Deus como um aroma suave. Esse aroma que se espraia nesse jardim é a nossa própria vida que é oferecida a Deus como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, é o nosso comportamento cristão, é a nossa dedicação, é a nossa oferta diária ao nosso sagrado Deus, como Ele espera de nós. Ou seja, quando nós vivemos para agradar e servir ao Senhor dignamente, isso, entre aspas, é a figura, isso sobe para Deus como um perfume vindo de um jardim ou de um pomar de diversas frutas, como era o caso do pomar e do jardim plantado por Salomão, e do qual ele tira essa figura preciosa. A minha vida e a sua vida precisam produzir esse perfume cheiroso para as narinas do Senhor. Segunda figura. Venha, meu amado, para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Bom, desses frutos excelentes eu colocaria aqui no meu jardim, no meu pomar, no que eu desenhei, eu colocaria jabuticaba. Tem que ter jabuticaba, não é? Os meus frutos que eu amo, eu sou muito frutento, eu inventei essa palavra agora. Eu gosto de fruta. Deve ser coisa da infância, criado nos campos. Deve ser coisa de... Não é trauma porque não é uma coisa ruim, mas deve ser efeito da infância. Eu saía para caçar com os meus primos, meus irmãos. Passávamos naquelas fazendas, sem ninguém, campos, matas. Coisa de criança, eu não sei como é que nossos pais não proibiam isso. Tantos perigos que a gente passava, encontrava uma fruta estranha, não sabia nem o que era, mas era bonita e cheirosa, a gente pegava e comia, experimentava, e aí a gente encontrava, eu sei que muitos aqui vão morrer de saudade disso. Chegávamos do nada, encontrávamos um pé de caju, carregado, muitos já no chão, caídos, a gente escolhia os melhores, os mais lisinhos, hein? Eu já estou enchendo a boca de água. Hein? Quer que eu fale mais sobre isso? Mais um pouquinho, né? Que coisa linda! E chegar num lugar onde havia várias fruteiras. Que delícia que era tudo aquilo. E eu ainda tenho o sabor e os cheiros daquele tempo. Vamos mudar de assunto, né? Vamos falar de outras coisas. Frutos excelentes. Sabe o que são frutos? Na expressão bíblica, atos, ações. Onde é que eu posso provar isso? Evangelho de João, capítulo 15. Jesus disse aos seus discípulos que toda árvore que não produz fruto, ele corta, limpa, para que produza mais fruto.
E esses frutos são os atos de justiça, de santidade, de bondade, atos que Deus espera encontrar. Você se lembra daquela parábola que Jesus contou a respeito? Não só contou a parábola, como a ilustrou fisicamente em uma figueira que não brotava, quer dizer, tinha folhas, mas não tinha figos. Lembram disso? E ele amaldiçoou. Aquilo era uma figura de Israel, como nação, que deveria produzir os seus frutos excelentes, mas estava empacada no judaísmo, no legalismo, e não acolheu o Salvador. É essa a figura. Mas vejam que a figura está baseada num fruto, que são os atos. Mas para finalizar, não é qualquer ato, não é qualquer fruto. Frutos excelentes. Excelentes quer dizer o melhor. Porque Deus é o Deus da excelência. E tudo o que fizerdes, tudo, seja em palavra, seja em ação, façam tudo para a glória de Deus, para glorificar a Deus. O melhor. Eu repartia com os meninos aqui da música uma ministração, repartindo uma palavra para abençoá-los, instruí-los também, e serve para a igreja também, ainda mais nesse contexto aqui. E eu dizia que eu entendo e vejo claramente na Escritura que Deus não aceita o culto imperfeito. Por isso que a gente deve prestá-lo sempre através de Cristo Jesus. Porque por nós mesmos, Deus não aceitaria. Aí eu me lembro da palavra do profeta Malaquias. Deus disse na boca do profeta que maldito é todo aquele que, tendo no rebanho uma ovelha, um carneiro, um cabrito, macho, sem defeito, pega um outro defeituoso, ou manco, ou manchado, ou cego, deixa o perfeito lá, e pega aquele com defeito e sacrifica e oferece a Deus. Deus disse: não aceita, isso é maldição. Porque Deus quer o melhor, primícia, o melhor que nós temos para dar. E eu falava para os meninos, aquela ideia que alguns apregoam, não, eu não sei fazer direito, mas é para Deus, Deus entende. Isso não é verdade. Se não há ninguém para fazer, Deus pode tomar você e fazer qualquer obra. Mas Deus deu dons específicos e habilidades específicas para fazermos a sua obra com o melhor que há em nós. Excelência em todas as coisas. Então, a gente olha para o texto de um modo diferente. Levanta-te, vento norte, Espírito Santo, e vem sobre a igreja, para nos fazer entender o nosso sacrifício pessoal. E assim produzamos frutos excelentes. Oh, vem Jesus e receba a nossa adoração. Louvado seja o seu nome. Amém.